Galera, que episódio foi esse? Confesso que no início eu tava achando que tava meio com cara de novela por causa dos acontecimentos românticos, mas depois, que coisa louca! Simplesmente um dos melhores episódios até agora. Mas afinal, o Gambit e o Magneto morreram definitivamente? É possível reverter o massacre que aconteceu? Vocês lembram que o Cable estava ali, né? O Cable vem do futuro. E aí? Será que alguma coisa pode acontecer? Na boa, pessoal, muita coisa rolou nesse episódio e nesse vídeo você confere uma review e análise completa do episódio 5 de X-Men 97. O episódio começa com uma entrevista, uma matéria feita pela jornalista Trish Tilby. O objetivo é retratar a história dos X-Men, para que assim o público conheça quem eles de fato são. Só uma curiosidade é que essa personagem, Trish Tilby, nos quadrinhos tem um relacionamento romântico com o Fera. E isso foi referenciado naquele momento em que ela faz um elogio pro Fera e ele fica corado. Conseguiu me deixar encabulado, minha querida. É interessante que em um momento ela chama Jean Grey de Garota Marvel. Na verdade, vamos falar sobre você e a Garota Marvel. Formam o casal poderoso dos X-Men. Fazendo uma referência à maneira como a personagem era chamada lá nas primeiras aparições a partir de 1963. Só depois que ela passou a ser chamada de Jean Grey apenas e não Garota Marvel, Marvel Girl. Parece que tudo vai bem até ela deixar o Ciclope um pouco incomodado com a pergunta do neném. Ela diz que está ciente que um tal de Nathan Charles Summers nasceu. E é suficiente para o Ciclope ficar nervoso porque ele já não tá vivendo um bom momento. Pô, Trish, você vacilou aí, hein? Pra que ser tão invasiva assim? Mídia sendo mídia, não é? Tem gente achando que essa pode ser a deixa para que um arco em que o Ciclope se torna um tipo de vilão nessa série seja explorado. Olha, eu não sei, eu não apostaria nisso. Na verdade, eu espero que não, mas vamos aguardar. Temos então nesse episódio Genosha aparecendo com grande destaque. Lá nos quadrinhos nós temos muitas histórias do país fictício e aqui nós vemos que esse lugar se tornou uma espécie de paraíso mutante. E agora de fato um lugar onde eles vivem bem e não uma armadilha para transformar mutantes em escravos como nós vimos lá na primeira temporada da série antiga. Inclusive nós vemos duas estátuas gigantescas do Professor Xavier e do Magneto, indicando que eles são os símbolos da luta contra o preconceito mutante. Inclusive nós vemos as pessoas levantando placas, tanto de apoio ao Magneto quanto aos X-Men. Então nós vemos que eles conseguiram encontrar uma forma de consenso. E é exatamente isso que está acontecendo na série nova. Era o sonho do Charles Xavier e ele confiou os X-Men ao Magneto para que isso acontecesse. E lá na ilha nós temos alguns personagens interessantes, como a Madelyne, que dá as caras depois de um tempo, mostrando que ela se ambientou a vida em Genosha. Todo mundo na mansão ficou feliz quando soube que Madelyne Pryor tá ocupando a chefia de Genosha. E também o retorno do nosso querido Kurt Wagner, o Noturno. O personagem tem uma relação muito próxima com o Gambit e a Vampira, porque lá na série antiga foram os dois que o salvaram no episódio que ele aparece. E toda a questão religiosa é mencionada porque esse é um traço muito forte do Kurt, que inclusive foi muito bem trabalhado lá na série antiga também, com ele ensinando inclusive bons valores bíblicos para o Wolverine. Marquei algumas passagens que podem ser interessantes. Que cena marcante, né? Ainda mais dublada pelo incrível Isaac Bar-David. E ali nós temos algumas aparições de vários mutantes, inclusive o Homem Múltiplo, ou Madrox em português. Por algum motivo eles chamaram mais simples em inglês dessa vez, de Homem Múltiplo, e em português ficou Madrox. Mas enfim, é um mutante que se multiplica e ele tá ali no meio da festinha. E Genosha é governada por um conselho, e nesse conselho nós temos vários personagens importantes dos X-Men dos quadrinhos. Como o Sebastian Shaw, que parece que está à frente, ele é um vilão, mas parece que tá tentando se redimir ali. Emma Frost, que também já deu as caras na série antiga e é um membro muito importante dos X-Men nas HQs. O Banshee aparecendo rapidamente sentado na mesa com o seu visual clássico verde e amarelo. E também a agente humana Moira MacTaggert. E não tem como ver todos esses personagens juntos e não se lembrar do filme X-Men Primeira Classe. Lá nós temos todos esses personagens mencionados, inclusive o Sebastian Shaw e a Emma Frost trabalhando juntos. Foi muito bacana, é um dos meus filmes favoritos do X-Men. E aí nós chegamos para um dos momentos que me fez pensar levemente, putz, será que eu tô assistindo uma novela? Mas depois, aquela batalha do final do episódio compensou tudo, de verdade. Confesso que eu estava errado, embora eu ache que vocês vão concordar comigo nessa aqui. Pô, nós tivemos 3 momentos de triângulo amoroso, aí fica difícil, né? Por exemplo, quando a Jean está ali tentando recuperar as suas memórias, tentar entender o que foi ela que viveu e o que o clone viveu, e nesse momento o Logan chega ali como quem não quer nada, conversa com ela, ela simplesmente tasca um beijo nele. Ele pelo menos tem uma postura honrada ali e fala, não, você fica com o Ciclope e é isso aí, foi só um momento, deixa isso pra lá. Agora vai falar com aquele escoteiro crescidinho. Parabéns, Logan. Você tem honra.
Só que aí logo depois nós vemos o Ciclope conversando com a Jean, que na verdade era a Madeline. Ou seja, que aquela conversa estava rolando dentro da mente do Scott. E nós só descobrimos isso porque a Jean invade aquele momento com seus poderes psíquicos. Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? E aí é muito interessante, né, Dona Jean Grey? Que ela fica brava com o Ciclope e pergunta, nossa, há quanto tempo tá acontecendo isso e tudo mais. Mas minutos antes ela tinha beijado o Logan. Pô, meu, aí não tem como ajudar ninguém nessa, né? Na verdade, embora eu ache que o Ciclope esteja errado, dá pra entender o que ele tá fazendo, porque tecnicamente quem é a mãe do filho dele é a Madeline, é o clone. Ele vai fazer o quê? Tem gente achando que eles poderiam ter resolvido essa questão facilmente, deixando a Jean com o Wolverine e o Scott ficava com a Madeline. Pronto, acabou a trama, acabaram os problemas. Realmente talvez funcionasse. Mas esses não foram os únicos momentos de triângulos amorosos. Ou quadrado nesse caso, né? Porque nós temos duas Jeans, o Wolverine e o Ciclope. Mas enfim. Nós também tivemos o desenvolvimento do arco da vampira com o Gambit e com o Magneto. E é interessante que nós temos cenas de flashback mostrando o passado misterioso da personagem. E ali é revelado que ela conheceu o Magneto porque sua mãe o levou até ele. Inclusive também é dito que ela explorava os poderes da vampira por benefício próprio. Ela conta então que eles tiveram esse relacionamento, descobriram que os poderes dele faziam com que ela não sugasse a sua energia, a sua vida e também os seus poderes. O que é exatamente o que acontece com qualquer outro mutante e humano. Então isso inevitavelmente acabou aproximando os dois. E ela revela tudo isso pro Gambit, dizendo que ela vai aceitar a proposta de ser a rainha de Genosha. Porque tal posição havia sido oferecida ao Magneto e ele topou com apenas uma condição, que a vampira fosse a sua parceira. É interessante que toda essa trama do Magneto naquela ilha junto com a vampira faz uma referência ao arco Terra Selvagem lá dos quadrinhos, em que a vampira e o Magneto também se relacionam. O René entende, fala que eles vão ser apenas amigos, mas não antes de dizer: algumas coisas são mais profundas que a pele, Cher. Pô, hein? Como não gostar desse cara? Então, na festa de gala de Genosha, a vampira aparece com toda aquela pompa. É uma cena desconfortável porque o Remy, o Gambit, tá ali vendo tudo. E ela tem aquele momento, dança com o Magneto, mas no fim percebe que o Gambit estava certo. Ela inclusive diz isso, né? Eu posso te tocar, mas existem coisas mais profundas do que isso. Evidenciando assim que o seu coração estava com o Gambit no final das contas. Aí eu te pergunto, precisava desse triângulo amoroso? Não precisava, né? Devia ter ficado com o Gambit logo. Até porque no final, vocês sabem o que acontece. Rola aquele ataque sinistro e o Gambit acaba morrendo lutando contra o Sentinela. E agora pra falar desse ataque, galera, eu fiquei de verdade pensando, será que foi uma boa ideia juntar todos os mutantes no mesmo lugar? Tipo assim, os mutantes têm vários inimigos, vamos colocar todos em um lugar só, porque vai ser uma boa ideia, né? Não vai aparecer um super vilão e tentar matar todos ao mesmo tempo. Na boa, não foi muito bem pensado isso não. Porém, antes desse ataque assassino acontecer, o personagem Cable aparece tentando impedir tudo aquilo. É quando ele se encontra com a Madeline e ela entende que é o seu filho do futuro e que ele sobreviveu lá. Porém, o Cable fracassa e ele não consegue impedir o ataque de acontecer. É então que o Wild Sentinel, ou o Sentinela Selvagem em português, que é muito mais poderoso por ser uma combinação de vários sentinelas ao mesmo tempo, chega arregaçando Genosha. E não só ele com aquele seu super raio destruidor, mas também com outros sentinelas ajudando a fazer o serviço sujo. Então o Cable chega, tenta avisar, mas ele é sugado de volta para o futuro. E aí o lugar começa a ser destruído e mutante morrer a rodo. É muito chocante. E o responsável por esse ataque, pessoal, pode ser ninguém mais, ninguém menos que o Senhor Sinistro. Porque antes de tudo acontecer, a Madeline tem uma espécie de visão. Ela ouve uma voz falando que ele está chegando. E a sua testa brilha com uma luz vermelha. E ali naquele local do rosto dela era justamente onde aquela joia de controle mental do Senhor Sinistro estava, quando ainda ela era um clone independente. E o Senhor Sinistro também fez os experimentos no Cable, o que pode indicar que todos esses elementos estão conectados e entrelaçados nessa história, nessa trama. Mas o ponto é que os sentinelas começam a destruir geral, explodem a cidade inteira e nós temos o Magneto e o Gambit assumindo a posição de destaque para salvar o máximo de pessoas possível. E por mais que o Magneto tente, ele é cercado junto com os Morlock e recebe uma rajada imensa de poder, o que indica que eles todos morreram naquele momento. Inclusive, ele segura o Gambit e a vampira que estavam tentando ajudá-lo, para que eles
eles não chegassem naquele local da explosão e não morressem junto com ele. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. Na boa, o Magneto tá querendo se redimir de verdade. Quando o Magneto morre junto com os outros mutantes, a vampira fica louca da vida e vai tentar enfrentar o robô assassino sozinha. Só que o Gambit não deixa e a salva. Ele impede que um raio seja disparado contra ela e vai encarar o robô sozinho. Ele simplesmente, galera, usa os seus poderes de carregar objetos com energia cinética, como os créditos finais mostram muito bem, para que estes explodam, e ele sobrecarrega o robô e explode o desgraçado. Mano, que cena épica, que cena bem feita. Que episódio, na boa, que episódio. E é interessante que na hora que ele tá enchendo o robô de energia, o Sentinela chama ele de mutante. E ele fala, é Gambit, lembre-se disso, com um sorrisinho no rosto. Putz grilo, mano. Lembre-se disso. Que sensacional! E caso você não tenha reparado, lembre-se disso, essa frase do Gambit é o título do episódio. Então está explicado o porquê do episódio chamar isso. É a última frase do nosso herói Gambit. E ele então explode o robô, acaba com aquele massacre, com aquele ataque, e nós vemos a vampira segurando seu corpo morto em seus braços, podendo finalmente tocá-lo. Olha só, hein? Que poético e trágico ao mesmo tempo. Mas na boa, pessoal, muito bem escrito, de verdade. Inclusive nos créditos finais, logo depois dessa cena, nós temos a trilha da série tocando numa versão mais triste. Eu não sei se vocês perceberam. Coloca aí, editor. É importante mencionar que os X-Men lá da mansão estão vendo a notícia que está sendo transmitida inclusive pela repórter Trish. E todo mundo fica em choque com aquele ataque, com aquele massacre. Mas será que eles morreram definitivamente, pessoal? Lembra que eu falei que o Cable aparece? Então, pois é, ele chega do futuro tentando impedir tudo aquilo de acontecer. Claro que ele não consegue, mas ele pode tentar viajar no tempo de novo, voltar mais cedo, dias antes, horas antes, ou ainda descobrir quem está por trás desse ataque e impedi-lo de acontecer. Porque eu não acho que eles vão matar dois personagens tão importantes como o Magneto e o Gambit definitivamente. O Gambit, na verdade, tem um arco muito bacana, eu acho que se encerra ali, ainda mais com essa morte sacrificial dele. Mas matar o Gambit e o Magneto também, eu acho que é muita coisa. Eu estou apostando que os dois vão voltar e que o Cable vai ser o responsável por fechar esse arco, impedindo que o ataque aconteça. Não acho que o Cable ia aparecer ali por acidente, não. E aí vocês me falam se vocês concordam comigo ou não, beleza? Só um aviso importante é que muito provavelmente o episódio 6 não vai ser a continuação desse episódio, e sim do Arco da Tempestade que foi deixado lá no episódio 4. E se você não viu a nossa análise do episódio 4, você pode clicar aí e ficar por dentro do que tá rolando, inclusive de quem é aquele vilão que aparece no final. E se você tá animado pra Deadpool 3 e quer saber mais sobre os rumores, as teorias, os vazamentos, clica nesse vídeo aqui para ficar por dentro também. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, porque nós estamos aqui sempre falando de Marvel, DC, filmes e séries. Tenho certeza que você vai curtir. Deixa aquele like no capricho para fortalecer, para ajudar. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.